Boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a você que está no seu lar, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor também se façam presentes nas vossas vidas. Nesse dia, nessa noite de sexta-feira, uma sexta-feira fria, em Jaboticabal, hoje dia 13 de junho. Hoje é dia de Santo Antônio, não é? É dia de Santo Antônio, né? Não, São João é hoje, 23. É, perdão. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui para celebrar o Altíssimo, a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então, nesse momento, eu quero convidar você para que juntos façamos uma oração a Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Senhor, nós oramos nesse momento, estamos diante da Tua santa presença, louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome que é santo e poderoso. Peço, meu Deus, que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe meus irmãos que aqui na igreja estão, assim como aqueles que estão nos seus lares, meu Pai. Em nome de Jesus, para que o Teu nome, Pai, seja louvado, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. A Ti pertence o poder, a Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, o louvor, a adoração e todo sempre, Pai, nós tributamos, ó Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor alcance os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos do nosso bairro, a nossa cidade, e todos, ó Deus, velhinhos que estão nos asilos, as crianças que estão nos orfanatos, aqueles que se encontram enfermos, hospitalizados, acamados, desenganados dos médicos, meu Pai. Só Tu, ó Senhor, tens a cura, meu Pai. A cura vem de Ti, a vida vem de Ti, meu Senhor. Peço por aqueles que estão presos, meu Pai, por aqueles que estão encarcerados, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha, Senhor, livrá-los do mal, que o Senhor venha guardá-los na concha das Tuas mãos. Abençoa-os, sustenta-os, ó Deus, com mão forte e com mão poderosa, para que sejam libertos, ó Pai. Abençoa, Senhor, o nosso prefeito, o governador do estado, o presidente que aí está, Senhor. Livra-nos dos homens corruptos, perversos, malignos. Limpa a nossa nação, ó Pai. Peço a Deus por todos os pastores, obreiros, evangelistas, missionários, que estão pelos quatro cantos deste mundo a semear a boa semente, que é a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, sustenta-os na fé, sustenta-os, ó Pai, para que não lhes falte o alimento, para que não lhes falte a moradia, para que eles tenham condições, ó Senhor, de fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Quero fazer a leitura com os irmãos. Bom, Jeremias, tem uma Bíblia aqui, tem outra Bíblia lá. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Carta de Tiago 4, 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós
que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém? Aqui somente, segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus, peça ao Senhor para falar com você. Se conosco Deus não fala, em vão fala o homem. Meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite, te glorificamos e te exaltamos. Nesse momento iremos meditar na tua santa palavra. Eu te peço ao Senhor, esconda-me atrás de ti e fala, meu Pai, pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o teu Espírito Santo e derrama sobre nós, meu Pai, a tua Shekinah. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmã Vera, faz só um favor para mim, vê se eu estou dentro da tela. Irmãos, não dá. Hã? Não, mas ele tá ali, ó, tá vendo? Eu não sei se a minha cabeça tá dentro ou fora. Ah, peraí. Agora, ó. Tá no meio? Irmãos, vamos meditar então um pouco sobre isso que o apóstolo Tiago diz aqui. E eu quero convidar você a essa reflexão sobre o termo usado aqui na terminologia de adúlteros e adúlteras. É interessante aqui que esse termo, né, essa condição de comportamento humano que normalmente é vista, né, dentro de uma relação conjugal, a questão do adultério, não é? Que é condenado por Deus. Aqui, no contexto, aquilo que Tiago está dizendo, não se refere ao casamento em si, ao matrimônio, mas é uma referência clara, não é? É uma referência clara à relação que nós temos com Deus, que nós nutrimos com o Senhor. Então, a ênfase, o foco de Tiago, aquilo que ele está tratando aqui, não é questão do adúltero e adúltera aqui, do ser humano, né, a relação matrimonial. Não. Ele está falando da relação que nós temos com Deus. E nesse aspecto, então, Tiago destaca e chama os irmãos, né, de forma geral. Veja que não é uma epístola, não é uma carta escrita a uma comunidade específica, uma igreja, como a carta aos Coríntios, Romanos, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Não é uma carta como a carta aos Hebreus, não é? Diferentemente, ela é uma epístola geral. Ela é uma carta escrita para os irmãos, para os crentes, independentemente de qualquer denominação, mas para aqueles que servem a Deus de forma geral. Então, nesse aspecto, veja bem,
Eu sempre digo, e é algo que me toca muito o coração, que não existe vida sem relacionamento. Se uma pessoa ela viver isolada, ela não se relacionar com ninguém, ela provavelmente vai entrar num ciclo de depressão, né, de paranoia, e ela pode até enlouquecer. E às vezes até acaba cometendo alguma loucura, acaba tentando contra a própria vida. Não existe vida sem relacionamento. Não existe vida se nós não nos relacionarmos com o nosso próximo. Todo relacionamento, né, em que não há convívio, que esse relacionamento não é nutrido, que não tem diálogo, que não tem compartilhamento, que não tem, sabe, irmãos, se compartilhar da alegria, da tristeza, da dificuldade, do regozijo, ele acaba, não é? Então, o que Deus está falando, o que o apóstolo Tiago está falando aqui, é do nosso relacionamento, irmão Jeremias. Olha na sua Bíblia para o senhor ver. Tiago, pode pegar a Bíblia, eu espero o senhor pegar. Olha o texto. Não, mas eu quero que o senhor olhe o texto. Põe o texto comigo. Tiago 4. O senhor quer ler para mim? Diz assim, ele fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, o que é a amizade do mundo? A amizade do mundo é o adultério espiritual. É o adultério espiritual, né? É a vida de engano. É a mesma coisa que o camarada, não. O cara é casado e arruma um quebra-galho, né? Ele é um adúltero, ele é um mau caráter. Na verdade, ele é um safado. Não é? Entendeu? Por quê? Ele é casado e começa a ter... não me leva a mal, não vou pedir desculpa a você, porque eu não estou falando nada de errado, isso é ser franco, não é verdade? Mas que o cara é casado, ele vai arrumar outra mulher fora. E do outro lado também, né? Então, a mesma coisa, o que Deus está dizendo aqui, o que Tiago está dizendo, olha, se nós servimos a Deus, nós não podemos servir ao mundo. Nós não podemos alegrar o mundo. Ele diz assim, ele está falando o quê? Do adultério espiritual. Você não pode ter 500 crenças. Você não pode querer agradar a 500 deuses. Não. Não. Veja que Paulo, quando ele chega em Atenas, quando ele está na sua Bíblia, Jeremias, pode acompanhar também, viu? Quando ele está no Aerópago, em Roma, em Atenas, perdão, e ele chega ali no meio daquele povo idólatra, que adoravam muitos deuses, é só você estudar um pouco da mitologia grega, ele vai andando, ele vai observando, ele não fala mal de nenhum deus. Ele não fala mal de nenhuma estátua que ali está. Que não fala, que não ouve, que não vê, que não se mexe, se locomove, e principalmente que não sente. Mas ele vai olhando e com sabedoria ele chega diante de um altar onde não tem nada. Não tem nenhuma imagem, mas há uma inscrição ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo chega diante daquele lugar, daquele altar, ele diz assim, esse aqui, o Deus que vocês não conhecem, mas estão aqui até oferecendo sacrifício a ele, é esse Deus a quem eu sirvo. Ele não é feito por mão de homens. Então, veja bem, Tiago vai chamar essa atenção. Por quê?
a amizade com o mundo, o adultério espiritual, ele representa claramente, né, a infidelidade a Deus. Ou seja, e essa questão da fidelidade, da infidelidade, isso é coisa de caráter, irmãos. É caráter da pessoa, entendeu? Fiel, porque nós... existe até essa frase, muitos crentes têm um adesivo colado no carro, Deus é fiel. Aí você anda atrás do carro e fala, Deus é fiel. De repente ele toma uma fechada no trânsito, acabou, Deus é fiel. Deus continua sendo fiel. E ele? Aí ele xinga o outro, ele quer brigar com o outro, então ele é infiel nesse momento. Então, são situações e coisas que nós precisamos observar. Então, veja aí, isso é infidelidade, quando ele fala do adultério, ele chama as pessoas de adúlteros e adúlteras, infidelidade com Deus. Abra aí a sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16 e 17, irmãos Jeremias. Pega aquela vermelha para o irmão Jeremias. 1 de João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Esse aqui você vai ver as fotos de Photoshop. Agora, vamos lá? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ver isso aqui? Ao 17. Não ameis o mundo, ao mundo. Perdão, o mundo. Irmãos, quando você ama alguém, você se dedica a essa pessoa, sim ou não? Você se dedica. Quando você ama uma causa, você se dedica àquela causa. Quando você ama pessoas, você se dedica àquelas pessoas. Quando você ama uma função que talvez você exerça aí profissionalmente, você se dedica. Se você tem uma profissão e essa profissão exige, por exemplo, cuidar de outras pessoas, se você ama aquilo que você faz, você ama aquelas pessoas e você cuida daquelas pessoas de uma forma diferente. Mas o mundo, ele pensa diferente. O pensamento do mundo, ele é totalmente diferente. Me arruma um papelzinho, por favor, eu preciso anotar um negócio. Só um minutinho, irmãos, eu preciso anotar uma referência aqui. Só um instante. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Então, filho, nós precisamos ter. Ele está falando aqui, João, não ameis o mundo. Nós vivemos no mundo. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para, né, não nos envolvermos e não dedicarmos o nosso tempo às coisas do mundo. Às coisas do mundo.
que podem nos afastar de Deus. A questão do mundo, o mundo, ele faz com que as pessoas desenvolvam sentimentos e atitudes que se contradizem à palavra de Deus. João continua assim: nem o que no mundo há. O que é que o mundo está oferecendo? O que é que o mundo ensina hoje? Ensina as pessoas a serem egoístas, mesquinhas, egocêntricas. Obrigado, filho. Não é assim? Se nós que somos cristãos formos dessa forma, Deus, Cristo, não habita em nós. Não habita em nós. Porque Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Continua João e diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, eu vou dizer algo a você. Esse assunto, isso que João está falando aqui, corroborando com aquilo que Tiago disse, é um assunto muito complexo e profundo para se estudar, para se meditar. E ele vai continuar aqui, João, no versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, tudo, e nós não podemos nos esquecer daquilo que Jesus disse, quando fez a oração sacerdotal, em João, no Evangelho de João, capítulo 17, em que ele ora por si, pelos discípulos que ali estão, e por todos aqueles que viriam a se converter, e nesse meio nós estamos incluídos. Ele diz lá o quê? Não peço que os tire do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Esses discípulos que aqui estão comigo, nesse momento, eles entenderam a mensagem que lhes foi pregada. Eles ainda não estão prontos? Não. Ainda falta um pouco mais, eles vão receber o Espírito Santo. Mas esses discípulos, eles não são mais do mundo, porque eles entenderam que aquilo que está no mundo, que aquilo que o mundo faz, que o comportamento do mundo não lhes cabe e que vai lhes afastar de Deus. E nessa questão do mundo, irmãos, do mundo, existe algo muito mais sério que está ligado, em ser do mundo, não ser do mundo, ao relacionamento humano. A dificuldade com que as pessoas têm de se relacionar. Se você prestar bem atenção, não vai ser incomum você perceber que tem pessoas querendo passar a perna em você, querendo te enganar, às vezes com bobeira, sabe, com bobeira, coisa mínima. Mas é porque naquela pessoa, não habita o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo não passa ninguém para trás, né? E João, então, continua assim, porque tudo que há no mundo, e aí ele vai falar, a concupiscência da carne, ou seja, tudo aquilo, a cobiça, tudo aquilo que a carne deseja, que ela cobiça, e aí, em amplo aspecto, em amplo aspecto, poder, dinheiro, sexo, tudo que a carne deseja, isso, meus irmãos, é do mundo. Você tem aí, desejo pela sua esposa dentro do casamento, isso é normal, tem que ter, faz parte. Agora, desejos fora, o negócio já não é de Deus. A pessoa ser alucinada por causa do dinheiro, isso não é de Deus. Paulo diz que isso é idolatria, que isso é avareza, que isso é a raiz de todos os males. A pessoa achar que ela é melhor do que os outros, que ela tem mais poder, que ela é superior aos outros porque ela ganha mais,
Isso é soberba. A pessoa querer poder, né? Nós vemos aí, no meio político, o candidato gasta 1000 vezes mais do que ele vai ganhar. Ele tem condições, mas o que ele quer é estar em evidência, ter poder, sabe? Dizer eu sou e eu sou é Deus, não é verdade? Então João continua e diz assim: a concupiscência dos olhos. Ora, se você se reportar, se nós nos reportarmos aos nossos pais, Adão e Eva, você vai ver isso aqui. Claramente. Você vai ver isso aqui, irmão Genesis. Olha aí na sua Bíblia comigo. Olha aí. Olha só. Olha lá. Concupiscência dos olhos. Cobiça dos olhos. Não é? Concupiscência da carne, cobiça da carne. Como é que Eva foi enganada? Ela olhou, diz o texto lá, né, em Gênesis, que ela viu que o fruto era bonito. Que ela viu que o fruto era desejável ao paladar. Sim ou não? E aí, para completar, não é? O diabo chega para ela e fala: ó, sabe por que Deus não quer que você coma? Hein, Eva? Eu vou te contar, mas é segredo, hein? Eu estou aqui conjecturando, tá? Mas foi mais ou menos assim. Falou: Eva, é o seguinte, serpente sentou do lado dela, né? Imagina a cena, embaixo da árvore. Senta aqui, Eva. Vamos conversar nós dois. Vamos olhar aquela árvore. Tá vendo? Eu vou te explicar porque é que Deus... É assim que a malignidade entra no mundo. É assim que uma pessoa é levada a fazer aquilo que é errado por causa do outro. Ó, você acha que foi uma conversa só que a serpente teve com Eva? Não. Elas bateram muito papo. Já tinha até horário marcado. Né? A Eva até pegava algumas coisinhas ali, preparava a mesa, aí vinha a serpente. Né? Aí sentava do lado da Eva ali, falava assim: Eva, dá uma olhada lá. Olha, aquele fruto deve ser gostoso, hein? Deus é ruim, né? Deus não quer que você coma do fruto mais gostoso que tem aqui no jardim. E vai, irmão, foi indo, foi indo. E a Eva começou a sentir o quê? Vontade de comer aquele fruto. Ela começou a sentir desejo. Ela viu e falou: o fruto é bonito. Sabe quando você vê uma fruta ou qualquer comida que te enche a boca d'água? Foi o que aconteceu com ela. Quando o diabo olhou para Eva e falou: bom, agora ela quer comer. Mas falta um toque para ela comer. Porque, por enquanto, era só vontade de comer. Qual esses caras que ficam tomando bomba, coitado? Né? Eles tomam bomba, eles incham, depois... Né? É igual frango. Esses caras que tomam bomba são igual frango que a gente compra no mercado, de 3 quilos, 3,5 kg, que é um pintinho de 45 dias, inchado. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Aí a serpente falou, encostou a cabeça assim na Eva. Falou: você sabe por que Deus não quer que você coma, Eva? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando ela fala isso para Eva, Eva fala: peraí, eu vou ser igual a Deus? Eu vou fazer o que Deus faz? Eu vou ter o poder que Deus tem? Opa! O negócio agora ficou diferente. Não é qualquer fruta. Não é uma fruta. Então é por isso que Deus não quer que eu coma. Porque Ele quer que eu seja inferior a Ele. Até esse momento, Eva ainda estava no meio do caminho.
Até o momento que ela começou, antes dela começar a dar ouvidos para a serpente, ela ainda era fiel a Deus. Ela ainda não havia abandonado sua fidelidade a Deus, irmãos. Mas a partir do momento que ela começa a ver a serpente, ela começa a se afastar de Deus para um outro caminho. E é um caminho de morte, infelizmente. E a gente sabe o que resultou nisso tudo, né? Então, João, ele diz assim, olha, no final do versículo 16, e a soberba da vida. Irmão, você já viu uma pessoa soberba? É complicado, né? Pessoa soberba, né? A soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo é humilde. Jesus Cristo nunca foi soberbo. Os fariseus eram soberbos. Os saduceus eram soberbos. Não é? Os sacerdotes eram soberbos. Mas Jesus era humilde. Ele não era soberbo. Ele era maior que todos eles. Mas Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, que ele humilhou-se a si mesmo. Olha, eu vou ler com você 3 versículos da Bíblia que estão no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 12, verso... Perdão, peraí. Provérbios 11, versículo 3, 2, Provérbios 16, 18. Vamos lá. Segura aí no João e vamos até o livro de Provérbios. Amém? Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 2. Diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Eu preguei dias atrás aí, na semana e também no domingo, sobre a necessidade da sabedoria. Foi uma pregação que está aí no canal aí, na Missão Ictus, é só você dar uma olhada. Agora eu quero outro versículo da Bíblia, bem conhecido, tá? Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. 16, 18. A soberba precede a ruína. Ou seja, a pessoa soberba, ela está a um passo da ruína. Esse passo, ele pode demorar um pouquinho mais, mas uma hora chega. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito. Sabe pessoa altiva que se acha? Sabe? Sabe pessoa altiva que se acha, né? Se sente a nata, porque nata fica por cima, né? Ela, a nata está sempre por cima, né?
Só que quando o mosquito vem fazer defecar, ele defeca na nata. Ele não defeca no leite, ele defeca porque a nata está lá em cima, ele para na nata e ali fica o cocô, o soberbo, pro altivo de espírito. Ana, desculpa aqui, eu estou falando que todo mundo defeca, tá? Estou falando, porque a pessoa, quando a pessoa, não tem problema ser nata. O problema é quando a pessoa se acha a nata. Aí vai fazer caca. Olha lá. A altivez de espírito precede a queda. Sigamos então, voltemos lá para o João, tá bom? Diz assim o versículo, agora, 17. Agora preste bem atenção. Até o momento, 2,17, 1 de João. Até o momento que Eva estava na presença de Deus, sendo fiel a Deus, ela não adoecia e ela não tinha nenhuma expectativa ou expectativa de que um dia viesse a morrer. Não havia morte. Não havia morte. Mas quando ela deixa que a soberba, a altivez de espírito, que a cobiça da carne, dos olhos, entrem nela e ela se afasta daquilo que Deus havia dito, da palavra de Deus, meus irmãos, ela rompe, né? Aquilo que Deus havia estabelecido, que o homem não morreria. Mas a partir desse momento em que ela permite que esses sentimentos mundanos, né, habitem o seu coração e a dominem, vai se cumprir aquilo que está na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos lá, Romanos 6, 23. Olha onde está a origem desse versículo. Nós vamos ver também na carta aos Romanos, o capítulo 3 e o verso 23. Tá? Vamos ler primeiro Romanos 3, 23. Ok? Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Começou lá no Éden. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Começou lá com Eva, depois com Adão. Ok? Agora vamos para Romanos, capítulo 6, verso 23. Acharam aí? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, salário não é aquilo que a gente recebe pelo trabalho que executamos. Salário não está ligado, você recebe aquilo que você fez. Né? Então, você trabalhou, você recebe. Você comete um ato, você recebe o pagamento por aquele ato. Não obstante, diz Paulo, né, que tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá.
Então, naquele momento que Eva desobedece o Senhor, ela, né, traz para si e para toda a humanidade a morte. Aí, naquele momento, a morte entra no mundo. E para piorar as coisas, veio Adão, né? E não questiona nada. O pior de tudo é que o Adão, né? Não há uma referência na Bíblia que o Adão tenha questionado Eva. Não. O texto diz que, simplesmente, ela deu ao seu marido e ele também comeu. E aí, abriram-se os olhos e os dois descobriram que estavam nus. Amém? Então, o salário do pecado é a morte. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E isso é muito sério. Às vezes eu falo algumas coisas, eu prego aqui, a gente fala, traz a memória, alertando os irmãos que hoje muitos crentes, irmãos, querem igrejas adaptadas. Adaptadas. Eles não querem se moldar à palavra. A palavra de Deus é o padrão. É o padrão para as nossas vidas. A palavra de Deus é que nos dá o direcionamento. A palavra de Deus é que vai nos ajudar a superar, né, fazer com que nós venhamos a superar as dificuldades, as fraquezas, as aflições, a sabermos nos comportar de maneira sábia, a sabermos ter paciência, a esperar o tempo de Deus. Todas essas orientações nós vamos encontrar na palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, quando ele fala sobre dinheiro, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, não é? Jesus não está falando que não pode ter dinheiro. As pessoas, você fala isso, irmão, pega um café para mim. Jesus não está falando isso. O que Jesus está falando é que o nosso Deus tem que ser Deus. Tá certo? Nosso Deus tem que ser Deus. E não aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Mas nosso Deus tem que ser Deus. O único Deus. O Deus verdadeiro. É Ele o nosso Deus. A Ele nós devemos adorar. Infelizmente, muitas pessoas adoram o dinheiro, né? E aí a gente volta até naquela questão da soberba e do poder. Então, cabe aqui uma reflexão. Será que nós não estamos, em algum momento, nos deixando iludir? Porque, às vezes, a pessoa se deixa iludir. Nós precisamos ter esse entendimento. Olha, eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia. A gente está caminhando para o final. No livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5. O profeta Malaquias, ele fala do divórcio. Isaías 54, 5. Mas quando ele está falando de divórcio, ele está falando de divórcio, né,
entre cônjuges. Ele está falando do divórcio da nação de Israel com Deus, da separação. Né? Até mesmo, irmãos, prestem bem atenção, porque Provérbios de Salomão diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é? Porque aquele que é sábio vai procurar resolver as coisas de uma forma sábia. Ele não foge. Entendeu? Vamos lá, então. Isaías 54, versículo 5. Porque eu, o teu Criador, porque o teu Criador é o teu marido, falando aqui com a nação de Israel. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Meus irmãos, prestem bem atenção. Olha como é que Deus... E aí nós temos que entender que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja, ataviada, não é assim? E olha, Jesus conta a parábola das 10 virgens, nós estamos esperando pelo noivo. Veja a relação matrimonial, espiritual, e Tiago está falando da infidelidade espiritual para com Deus. Então nós precisamos estar alertas quanto a isso, para não nos iludirmos com aquilo que o mundo tem pregado, ensinado, e as pessoas têm se iludido. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Espero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo tenha falado com você, que ele continue falando, e que em nenhum momento da sua vida, meu irmão, minha irmã, você permita que as coisas desse mundo te iludam e te afastem de Deus. Amém? Não permita isso, porque o preço é muito caro. É muito alto. É um preço terrível. Terrível. Então, nós precisamos buscar. Olha, para concluir, toda vez que eu celebro, já celebrei casamentos, eu digo uma coisa, uma metáfora, que um casamento, ele é construído a 4 mãos. Ele não pode ser construído a 3, nem 2. 4 mãos significa as 2 mãos do esposo e as 2 da esposa. Se só um se dedicar, o negócio começa a tombar. Não dá certo. O casamento é como uma árvore que você precisa regar, que você precisa adubar, que você precisa cortar os galhos secos, que você precisa cortar os brotos que vão sugar a seiva da árvore, vão enfraquecer a árvore. Então, tudo isso faz parte, né, de um casamento. E da mesma forma, porque o casamento é o relacionamento. O problema é que as pessoas, quando vão casar, né, olham para a aparência. Para a aparência. E, às vezes, por fora é bela viola e, por dentro, um pão fedorento. Né? Nem bolorento. Não é? E aí, quebra a cara. Tá certo? Porque ninguém mostra os defeitos. Ninguém. Ninguém chega e fala, ó, eu sou mala, né? Eu sou assim, assado. Ninguém fala. É tudo mil maravilhas. Aí, quando começa a conviver,
gente fala, meu Deus do céu, o que eu fui fazer, né? Mas com Deus não é assim. Então nós precisamos, da mesma maneira, temos que cultivar o relacionamento conjugal, cultivar o nosso relacionamento com Deus, através da meditação na palavra, através da leitura bíblica, através da oração, dos jejuns, da ida à igreja, participação dos cultos, do alimento espiritual. Aí a nossa condição como servos de Deus, ela vai crescendo e se fortalecendo. E, ao mesmo tempo, a nossa intimidade com o Senhor, ela aumenta. Amém? Feche os seus olhos. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E te pedimos, ó Senhor, que assim o Senhor continue nos ajudando até a eternidade, Pai. Mas que o Senhor também nos ensine, Pai, que o Senhor nos dê um espírito vigilante para que não venhamos a nos iludir com as coisas que o mundo oferece, mas que sejamos fiéis ao Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. Pai, encha-nos com o teu Espírito Santo a cada dia e a cada momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes ainda eu quero fazer uma oração, abençoando as pessoas que depositam aqui na igreja pedidos de oração, chaves, documentos, fotografias, assim como aqueles que estão nos seus lares e que nesse momento vão orar aí, vão segurar a fotografia de alguém que ama, que esteja enfrentando aí momentos, não é, difíceis, peça de roupa, copo com água. E após eu também vou já emendando a oração para abençoar os dizimistas, ofertantes. Se você quiser nos ajudar, aí no rodapé do vídeo, está passando os dados bancários da igreja. A gente se encontra no Banco Itaú, assim como a chave Pix. Tá bom? Se você puder nos ajudar, as ofertas, as doações que nós recebemos são consagradas ao Senhor. Tá certo? Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós oramos. Eu apresento ao Senhor cada vida, Senhor, que está representada nesse balcão da fé, seja, Pai, pelas fotografias, pelos pedidos de oração, pelas chaves, pelos documentos, currículos, carteiras de trabalho. Cada pessoa, cada situação, cada circunstância, cada particularidade, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, e peço que o Senhor estenda as tuas mãos de bondade, de graça e de misericórdia. Apresento ao Senhor nessa oração a vida do Senhor José. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha alegrar o seu coração, que o Senhor venha, meu Deus, renovar o seu ânimo. Em nome de Jesus, peço por toda a sua família, meu Pai. Olha também pela vida do Emerson. Senhor, toca, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos seus pés. Em nome de Jesus, alcança meu irmão Edson, minha mãe, assim como a dona Paula, Senhor. Olha, Senhor, pela vida da minha sogra, Senhor, pela sua saúde, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como, ó Pai, todas as pessoas enfermas que estão sendo apresentadas a Ti nesse momento e nesta oração, que sejam abençoadas, que recebam, Senhor, o toque poderoso das Tuas mãos, que curam, que libertam e que transformam em nome de Jesus. Aproveito também, Senhor, para orar por todos aqueles que de alguma forma têm nos ajudado, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha repreender de suas vidas toda a ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor prospere o teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos e do seu trabalho. Eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa e o salário
de forma especial e sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a casa, a empresa, o negócio, a fonte de renda, o trabalho de cada um, as carteiras de trabalho, os currículos, as causas da justiça, meu Pai, também os processos de aposentadoria. Ô, meu Pai, prospera o teu povo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Domingo, nós estamos aqui de volta, 18h30, com o culto de celebração ao Senhor e intercessão pela família, com a campanha do Gideão em Conquista, tá bom? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, leva-nos, ao Senhor, de volta aos nossos lares, amparados, guardados e protegidos, na concha das tuas mãos. Livra-nos de todo perigo, de todo mal, dá-nos uma noite de paz, o sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações no Senhor, meu Pai. No amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós hoje e todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.